E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar no mundo de Sigmund Freud e explorar as ideias dele sobre a psicologia das massas. Nossa, bem interessante. Ele tem um livro chamado Psicologia das Massas, de Análise do Eu, Sim? que é basicamente um guia para entender como a dinâmica de grupo mexe com a gente, sabe? Tipo, como a galera age diferente quando tá em bando. Totalmente. E para me ajudar a desvendar tudo isso, Uhum. a gente tem aqui um expert em Freud. Olá, prazer estar aqui. Freud é um universo, né? As ideias dele sobre as massas, nós continuam atuais mesmo depois de tanto tempo. Pois é, né? Ele era fascinado por essa mudança de comportamento que rola quando a gente tá no meio da muvuca, sabe? É. Como se a gente meio que perdesse a individualidade e fizesse coisas que normalmente não faria. Exatamente. Ele se baseou bastante no trabalho do Gustave Le Bon, que escreveu A Psicologia das Multidões, que explorava essa mente coletiva. O Freud ele destacava como em uma multidão as pessoas ficam mais impulsivas, mais irritáveis É verdade. e suscetíveis à sugestão, sabe? É. É quase como se a personalidade consciente da pessoa fosse meio que deixada de lado. É como se a responsabilidade individual diminuísse, né? Isso, exatamente. E essa perda de individualidade, essa sensação de ser levado pela massa, Uhum. me lembra muito a ideia de hipnose, que o próprio Freud explorou, né? Ele traz um paralelo Sim. entre o estado hipnótico e essa influência que a massa exerce sobre o indivíduo. Como se a multidão fosse tipo uma força que anula a nossa vontade. Total. E o mais interessante é que isso se conecta com o que a gente sabe hoje em dia sobre fisiologia e hipnose. Ah. O poder da sugestão é muito forte, né? Muito. E parece que ele é amplificado dentro de uma multidão. Faz sentido, né? Tipo shows, eventos esportivos. E protestos. Você sente a energia da galera contagiando, levando todo mundo junto. Exatamente. Toro. Quem nunca se sentiu, sei lá, contagiado pela energia da torcida no jogo? Ou empolgado com a vibe de um show? É como se a gente fizesse parte de algo maior. Transcende a individualidade. Você já sentiu essa energia te levando. Ah, com certeza. Muitas vezes. E é exatamente isso que o Freud queria dizer. É. Ele via esse comportamento como um instinto primitivo, sabe? Algo enraizado na nossa história evolutiva. Interessante. Hum. Mas não é só sobre perder o controle, né? O Freud também explora o conceito de libido. Sim. E é que as coisas começam a ficar nas coisas complexas. Porque ele não se limitava à ideia de libido como só desejo sexual. E é muito além disso, né? Isso é muito além. Para ele, a libido era a força motriz por trás, não só do desejo sexual, mas de todas as formas de amor. Olha só. Ele falava do amor próprio, amor pela família, pelos amigos e até a devoção a ideias abstratas. Nossa. É como se ele estivesse falando de amor além do sexual. Isso. Me explica melhor essa ideia pra galera entender direitinho. Claro. O Freud, ele acreditava que esse conceito ampliado de amor é que nos impulsiona para o altruísmo e para a conexão social. Por exemplo, o amor de um pai por um filho. Não é sexual, né? Não. É focado em nutrir e em proteger. Hum. Da mesma forma, o amor pela nossa comunidade ou nação Sim. pode nos inspirar a atos de generosidade, de sacrifício. Interessante. Então a gente tem esse instinto primitivo que nos atrai para as multidões Isso. e essa força poderosa do amor que nos conecta aos outros. Mas como tudo isso se junta para formar os laços sociais? Como a gente sai do instinto individual para criar esses grupos, essas conexões mais profundas? Aí que entra o conceito de identificação, que é a chave para a gente entender como a gente forma laços. É um processo psicológico fascinante no qual a gente incorpora, parcialmente, né, aspectos de outras pessoas no nosso próprio ego. Em outras palavras, a gente se conecta ao assumir características, trejeitos daqueles que a gente admira ou com quem a gente se sente ligado. Então a gente meio que se espelha nos outros, absorvendo as características. Isso. E como funciona esse processo de identificação? O Freud descreveu 3 formas principais. Primeiro, como uma forma primordial de amor, Tá. como a criança que se identifica com os pais. Certo. Segundo, como um substituto de um objeto de amor perdido. Imagina alguém que perdeu um ente querido. E inconscientemente adota os maneirismos, os hábitos daquela pessoa, como se estivesse mantendo viva uma parte dela dentro de si. Entendi. E terceiro, a identificação ocorre quando a gente reconhece características em comum com outras pessoas. Tipo, quando a gente começa a se vestir como os amigos ou usar as mesmas gírias, essa identificação por afinidade. Exatamente. Pense também numa estudante que imita a reação histérica de uma colega ao receber uma carta de amor. Sim.
Não é que ela tá fingindo. Ah. Mas ela tá experimentando uma resposta emocional genuína por meio da identificação com os sentimentos da amiga. O Freud chamou isso de identificação simpática, uma forma poderosa de criar laços, mesmo sem ter uma relação prévia forte. É como aquele ditado. Os opostos se atraem, né? Ou, nesse caso, os semelhantes se identificam. É isso. A gente se aproxima de quem compartilha os nossos sentimentos, Yeah. mesmo que sejam negativos. Verdade. E o Freud leva essa ideia ainda mais longe quando ele explora as origens das estruturas sociais, com a teoria da horda primeva. Pode parecer um pouco chocante, mas Eu adoro as partes chocantes. Pode contar. ele teorizou que as primeiras sociedades humanas eram estruturadas como hordas dominadas por uma figura paterna. Só uma. Toma, todo-poderosa. Esse P da horda tinha acesso exclusivo a todas as mulheres e mantinha o controle pela força. Mas, eventualmente, Essa é a parte chocante, né? sim, os filhos, cansados da dominação, se rebelaram e mataram o pai. Caramba. E dividiram as mulheres entre si. Eita. Esse ato, segundo ele, levou ao desenvolvimento do totemismo. Totemismo. A figura paterna era adorada e temida ao mesmo tempo. Que loucura. Marcou o início das estruturas sociais como a gente conhece. Nossa, que imagem forte. Mas faz sentido pensar que essa dinâmica de poder primitiva está presente na história da humanidade. Sim, E essa horda primeva, de certa forma, representa a forma mais básica da psicologia das massas, né? exatamente. A vontade individual é totalmente subserviente ao líder. Mas o Freud sugere que a transição dessa mentalidade de massa para a psicologia individual começou com pessoas, com os primeiros poetas épicos, que usaram desafiar o domínio da figura paterna. Substituindo por ideias heróicos. Isso. Nossa, que conexão fascinante. É. Isso sugere que o nascimento da identidade individual veio da rejeição à autoridade absoluta do líder e da busca por um senso de si mais internalizado. O Freud via isso como um passo crucial na evolução da consciência humana. Para explorar ainda mais essa relação com a figura paterna, ele mergulhou num estudo de caso super intrigante. Adoro um bom estudo de caso. Quem era esse personagem? Um pintor do século XVII chamado Christoph Heitzmann, que afirmava ter feito um pacto com o diabo. Um pacto com o diabo. Bom, agora fiquei curiosa. O que um pacto com o diabo tem a ver com figuras paternas? O interessante é que o Freud usa esse caso para examinar a ligação psicológica entre o diabo e a figura paterna. Sim. Ele interpreta o diabo de Heitzmann, que inicialmente apareceu como uma figura paterna benevolente, como um substituto para o pai falecido do pintor. Entendi. Isso destaca os sentimentos complexos, ambivalentes, uma mistura de amor e ressentimento que a gente muitas vezes tem em relação aos nossos pais. E nesse caso, o diabo era retratado com seios femininos, o que adiciona uma camada ainda mais complexa a essa dinâmica. Exatamente. Isso demonstra a natureza complicada e frequentemente contraditória do inconsciente. É aqui que o trabalho de Freud se aprofunda, explorando as motivações e desejos ocultos que moldam o nosso comportamento. Ele acreditava que o inconsciente desempenha um papel crucial tanto no comportamento normal quanto no neurótico, e desenvolveu técnicas específicas para acessá-lo. Tipo a hipnose. A hipnose foi um dos primeiros métodos, Certo. mas ele acabou migrando para a associação livre. Associação livre. Uma técnica onde o paciente é encorajado a falar livremente sobre qualquer coisa que lhe venha à mente. Por mais aleatório, é lógico que pareça. Sim. O Freud acreditava que esses pensamentos aparentemente desconexos poderiam revelar significados ocultos e fornecer insights sobre o inconsciente. Me lembra o processo criativo, onde as ideias muitas vezes borbulham de algum lugar profundo dentro da gente. Sim. Como se a gente estivesse acessando uma fonte de inspiração oculta. É verdade. Talvez os nossos ouvintes pudessem até experimentar associação livre. Boa ideia. Poderia ser uma maneira interessante de ter novos insights sobre os próprios pensamentos e sentimentos. Mas me fale, como tudo isso se relaciona com a compreensão do comportamento neurótico? Ótima pergunta. Isso nos leva a um ponto crucial no pensamento de Freud. Freud acreditava que o comportamento neurótico ele tinha raízes em conflitos não resolvidos no inconsciente. Muitas vezes originados lá na infância. E esses conflitos, segundo ele, podiam se manifestar de diversas formas. Ansiedade, depressão, até fobias e comportamentos obsessivo-compulsivos. Então é como se essas questões mal resolvidas ficassem, tipo, borbulhando lá no fundo do inconsciente, Isso. criando todo tipo de problema na nossa vida. Exatamente. E o objetivo da psicanálise era justamente ajudar os pacientes a trazer esses conflitos inconscientes para a luz da consciência, entendê-los e finalmente resolvê-los. Através do diálogo. Isso, através do diálogo. Era revolucionário para a época, né? Sem dúvida.
O trabalho do Freud foi inovador em muitos aspectos. É. Ele foi um dos primeiros a sugerir que nossos pensamentos e comportamentos, eles podiam ser influenciados por forças que estão fora da nossa consciência, sabe? E que essas forças ocultas podiam ter um impacto enorme no nosso bem-estar mental e emocional. Toto. É como se ele tivesse revelado um novo mundo operando em paralelo ali, sabe? Por baixo. Abaixo das superfícies. Isso. Nosso dia a dia. Um mundo que, até então, permanecia inexplorado. E por falar em território inexplorado, a teoria da horda primeva e a rebelião contra essa figura paterna Sim. tem implicações bem profundas, né? Elas meio que sugerem que as nossas identidades individuais são, em parte, forjadas através dessa luta contra a autoridade. É uma sacada e tanto, né? É. É como se a gente se definisse, pelo menos em parte, em oposição a essas forças dominantes das nossas vidas. E você acha que esse espírito rebelde ainda está presente hoje em dia? A gente vê protestos, questionamentos das normas, até na forma como a gente consome informação. Sim. A gente está constantemente questionando a autoridade, buscando novos pontos de vista. Que observação perspicaz. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza da autoridade na era moderna, né? Será que a gente realmente superou essa dinâmica da horda primeva? Ou novas formas de autoridade surgiram? É verdade? Talvez a era digital, com esse fluxo constante de informação e influenciadores, tenha criado a sua própria versão do pai primevo, moldando os nossos pensamentos e comportamentos de maneiras sutis, mais poderosas. É algo pra gente pensar, né? Com certeza. E tudo isso se conecta à ideia da multidão e como a gente é facilmente influenciado pelo coletivo. Sim. Pensando no contexto geral, né? Isso leva a gente a questionar as forças em jogo no cenário social e político atual. Exatamente. Os insights de Freud sobre a psicologia das massas e o poder da sugestão são tão relevantes hoje quanto eram há um século. A gente vê isso na ascensão das mídias sociais, onde indivíduos podem ser arrastados por movimentos online, muitas vezes impulsionados por apelos emocionais fortes. Sim. Vemos isso em comícios políticos, onde líderes carismáticos podem inspirar devoção fervorosa, né? É um lembrete de que todos nós somos suscetíveis a essas forças primitivas, mesmo na era moderna. Nossa, é uma reflexão que dá um frio na barriga, né? Sim. Mas também, de certa forma, empodera a gente, né? E a gente está ciente dessas dinâmicas, a gente pode ser mais consciente. De como elas influenciam os nossos pensamentos e comportamentos. A gente pode escolher se envolver com as multidões de forma crítica, sabe? Questionar as coisas, manter o nosso senso de responsabilidade individual. Muito bem colocado. A consciência é fundamental. E talvez, ao compreender essas forças psicológicas mais profundas, a gente possa navegar pelas complexidades do mundo moderno, com mais clareza, mais intenção. Mas a outra camada fascinante em tudo isso. Uma que mergulha nas profundezas ocultas da mente inconsciente. Eu adoro um bom mistério. Pode mandar. Lembra do caso do Crystal Heitzman, o pintor que fez o pacto com o diabo? Como eu poderia esquecer? O diabo com seios. É isso. Difícil de apagar essa imagem da mente. Mas essa imagem é crucial para a gente entender a interpretação de Freud. Ele argumentou que o diabo, muitas vezes retratado como uma figura ameaçadora, hipermasculina, na verdade, ele representa uma interação complexa de desejo, medo e questões emocionais não resolvidas, sabe? Não se trata apenas de bem contra o mal. Não. Tem algo mais profundo ali. Exatamente. Tá acontecendo. No caso do Heitzman, a aparência do diabo, especialmente os seios femininos proeminentes, sugere uma fusão da figura paterna com qualidades maternas. Nossa. É como se a mente inconsciente do pintor estivesse lutando com questões não resolvidas, relacionadas a ambos os pais, confundindo os limites entre o medo e o anseio. Faz sentido. O Freud sempre fala sobre as experiências da infância e como elas moldam a nossa vida adulta, né? Sim. E isso não se limita aos nossos relacionamentos pessoais, né? O Freud acreditava que essas dinâmicas inconscientes, elas podiam se manifestar em um nível social, influenciando as nossas crenças e comportamentos coletivos. Então essas forças psicológicas profundas estão em ação em grande escala, moldando a nossa cultura, a política, até a religião. Precisamente. O Freud via essas forças em ação em tudo, desde o desenvolvimento das estruturas sociais até a criação de arte e literatura. É como descobrir um código secreto. Isso. Embutido em tudo que a gente faz. É um código que o Freud dedicou a vida a decifrar. E, embora as teorias dele tenham sido celebradas e criticadas, não há como negar o impacto profundo que elas tiveram na nossa compreensão da mente humana. É verdade. E sabe de uma coisa? Quanto mais a gente entende essas forças, né? Sim. Mais bem equipadas a gente está para navegar pelas complexidades do mundo, né? Isso.
É como se fosse divestado pra gente um mapa, sabe? Um mapa secreto pro funcionamento da nossa mente e da psique coletiva. Que analogia incrível! Trata-se de compreender as forças que moldam os nossos pensamentos, emoções e comportamentos, né? Tanto individualmente quanto como sociedade. E reconhecer que a mente inconsciente, com todos os seus mistérios e complexidades, é uma força poderosa que merece a nossa atenção, a nossa exploração. Falamos bastante sobre como as multidões influenciam os indivíduos, mas e o contrário? O indivíduo pode influenciar a multidão. Excelente pergunta. Isso nos leva a uma das proposições mais intrigantes do Freud. A ideia de que os indivíduos eles podem se elevar acima da mentalidade de massa e exercer a sua própria influência sobre o grupo. Então não se trata apenas de ser levado pela corrente. Não. A gente pode, de fato, resistir, moldar a narrativa, até liderar a multidão numa direção diferente. Exatamente. O Freud, ele apontou figuras como os primeiros poetas épicos, Sim. que, por meio da arte, ousaram desafiar o domínio da figura paterna primeva e oferecer narrativas alternativas, né? Ele via isso como um passo crucial na evolução da consciência humana, um movimento em direção à identidade individual e à autoexpressão. É como se eles fossem os influenciadores originais, Isso. usando a criatividade para mudar a mentalidade coletiva. Que ótima maneira de colocar. Essa ideia tem implicações profundas para a gente entender a liderança, a mudança social e o poder da iniciativa individual. Ela sugere que a gente não é apenas um receptor passivo da influência da multidão. A gente tem a capacidade de moldá-la, inspirar, liderar e criar mudanças significativas. Que inspirador! E isso sugere que, mesmo diante de pressões sociais enormes, o indivíduo pode fazer diferença. Sim. A gente pode usar a nossa voz, criatividade e ações para desafiar o status quo e criar um mundo melhor. Exatamente. Mas me diga, como essa ideia de influência individual se conecta com o conceito de libido do Freud? É aí que a coisa fica interessante. Lembra que para Freud, libido não era só desejo sexual. Ele via como a força por trás de todas as formas de amor. Sim. Amor pela família, pelos amigos e até por ideias abstratas. Sim. Ele acreditava que essa ampliação do conceito de amor foi fundamental na nossa evolução do egoísmo para o altruísmo. Entendi? Mas como a influência individual se encaixa nisso? Sim. Como ela usa essa libido para impactar a multidão? Direcionando a libido para fora, para além de si mesmo. Quando a gente está preso na mentalidade de massa, a nossa libido está focada no líder, nos ideais do grupo, mas indivíduos que conseguem se destacar podem canalizar a libido para criar algo novo, algo que inspire e leve os outros. Ou seja, eles oferecem à multidão um novo objeto para direcionar a libido. Isso. Uma nova visão, um novo ideal a ser seguido. Exatamente. E é aí que entra o conceito de amor no sentido mais amplo. Não é só amor romântico familiar, mas o amor pela humanidade, pela busca do conhecimento, por uma causa maior que nós mesmos. Nossa. Essas pessoas, ao canalizar a libido para essas buscas, criam um efeito cascata que se espalha pela multidão, inspirando outros a fazerem o mesmo. É como uma reação em cadeia de inspiração e energia positiva. Isso. Me faz pensar em artistas, ativistas, inovadores da história Sim. que ousaram desafiar o status quo, sabe? E nos inspiraram a sonhar mais alto. Eles canalizaram essa libido e usaram para criar algo realmente transformador. E esse é o poder da influência individual. É reconhecer que não somos só peças de uma engrenagem, mas que temos a capacidade de ser agentes de mudança, de usar nossos talentos, nossas paixões para causar um impacto positivo no mundo. É verdade. Mas o Freud também alertava que esse processo nem sempre é fácil, simples. A mente inconsciente é complexa, Sim, sim. cheia de contradições. Então, mesmo quando tentamos ser positivos, influentes, esses conflitos inconscientes ainda podem atrapalhar, mesmo com a melhor das intenções. Com certeza. O Freud acreditava que o comportamento neurótico vinha de conflitos não resolvidos no inconsciente, geralmente originados na infância. É verdade. E esses conflitos podem se manifestar de diversas formas. Ansiedade, depressão, até fobias, comportamentos obsessivo-compulsivos. É como se esses padrões antigos, problemas não resolvidos, estivessem impedindo a gente de alcançar o nosso pleno potencial. Exatamente. E aí que entra a psicanálise. O Freud desenvolveu técnicas como associação livre para ajudar os pacientes a acessar e compreender esses conflitos inconscientes. Ao trazê-los à tona, Sim.
Os pacientes podiam trabalhar essas questões Uhum. e finalmente encontrar mais liberdade e realização pessoal. É como acender uma luz nos cantos escuros da mente, né? Isso. E finalmente entender o que está impedindo a gente de seguir em frente. É? É empoderador, né? Perceber que a gente tem o poder de mudar, de curar Sim. e de se tornar a melhor versão de si mesmo. É muito empoderador. E isso nos mostra a importância da autoconsciência, de estarmos dispostos a explorar essas profundezas dentro da gente. É verdade? E talvez essa seja uma das maiores lições de tudo isso, né? Não se trata apenas de entender as multidões, a libido ou mesmo a mente inconsciente. É sobre se entender, sobre reconhecer essa interação complexa de forças Sim. que moldam os nossos pensamentos, as emoções, os comportamentos. É verdade. É sobre abraçar o desafio de se tornar mais consciente, mais intencional, mais vivo. Que lindo. E talvez esse seja o legado mais duradouro do trabalho de Freud, chamado para um entendimento mais profundo. Desafio para explorar as paisagens ocultas da psique humana e um convite para abraçar o poder transformador da autodescoberta. Nossa, quanta coisa para refletir. É pra gente finalizar o nosso mergulho no mundo de Freud. Será? Uma pergunta a gente pode deixar para o nosso ouvinte levar para casa. Que tal? Freud acreditava que o inconsciente, moldado por experiências precoces, tem um papel fundamental na nossa vida adulta. Mas e se a gente pudesse reescrever essas narrativas conscientemente? E se a gente pudesse escolher se identificar com novos ideais, novas visões para nós mesmos, para o mundo? Que futuro a gente poderia criar se ousasse desafiar essas limitações inconscientes e abraçar todo o potencial da nossa mente consciente? Que desafio poderoso. É como dizer, a gente não é só produto do passado, a gente é arquiteto do futuro. Isso. E isso é algo que todos nós podemos levar para a vida, né? Independentemente da multidão em que a gente se encontra. Valeu por embarcarem com a gente nesse mergulho no mundo de Sigmund Freud. Até a próxima, continuem explorando, questionando e mergulhando